E aí, tudo bem? Aqui Fernando Félix, vídeos sobre persuasão e influência, persuasão interna também, como convencer a tua própria mente a fazer o que precisa ser feito. No vídeo de hoje eu vou falar sobre aprovação social. Por que a gente tem a tendência de repetir o que todo mundo está fazendo, né? Como que isso nos influencia a pensar que aquilo que o outro faz, se muita gente está fazendo, é o correto, é o certo, eu também tenho que fazer. Antes de qualquer coisa, antes de continuar, aproveita e te inscreve aqui, ó. Deve ter um clique aqui, clica no botãozinho aqui, tem um sininho para tu tocar ali também para receber as notificações quando tem vídeo novo, essa coisa de YouTube. No livro As Armas da Persuasão, esse aqui, ó, do Robert Cialdini, ele fala sobre o princípio da aprovação social, ou gatilho mental, ou viés, chama como tu quiser, né? Eu chamo de gatilho porque quando eu coloco gatilho mental, a aprovação social é maior, as pessoas clicam mais, apesar de não acreditar nesse termo. Mas enfim, vamos lá. Onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Essa frase do Walter Lippmann, ela abre o capítulo onde o Cialdini conta sobre esse princípio da aprovação social. Sabe aquelas risadas de programa de auditório, aqueles que não são reais, mas mesmo assim o pessoal utiliza. Por quê? Tem um experimento do Nosenchuk, do Lightstone, de 74, que eles descobriram o seguinte, que tu ri mais e tu ri mais vezes. Tu acha mais engraçado quando tem esse tipo de risada, mesmo sabendo que é fake. Segundo o princípio da aprovação social, tu decide o que é correto, descobrindo se os outros acham que é correto ou não, né? Então, o que os outros pensam influencia diretamente. Se muita pessoa está fazendo alguma coisa, em geral, seria o certo a se fazer, que não é realidade, mas nós reagimos assim, né? É um atalho conveniente, mas também facilita com que tirem proveito de ti, né? Imagina o barman que passa aquela caixinha da gorjeta e antes de passar ele bota dinheiro dele mesmo ali, para tu pensar, nossa, já tem dinheiro, todo mundo está contribuindo, eu vou contribuir também. Caixinha de igreja também cheia de dinheiro. Tem pastor que contrata fiel para subir no púlpito e dar depoimento, ou subir no púlpito e daí fazer doação em dinheiro na frente dos outros fiéis, né? O curso que mais vende, o melhor curso de marketing do Brasil, a maior não sei o quê, e às vezes sem base alguma, isso acaba criando crença de aprovação, mesmo sem tu perceber. Sabe aqueles programas de arrecadação para causas nobres na TV, aparece aquele painel, não vou citar nome de programa, aparece aquele painel, já foi arrecadado tantas pessoas já contribuíram. Isso é uma estratégia. A fila na balada antes de abrir é outra estratégia. São várias. O psicólogo Albert Bandura, em 67, ele fez uma experiência bem bacana com crianças que tinham medo de cachorro. Crianças que têm medo de cachorro. E elas ficavam 20 minutos por dia, por 4 dias, observando uma outra criança brincando com o cachorro. Em 4 dias, 67% delas estavam dispostas a ir ao encontro de um cachorro. Num segundo estudo feito no outro ano, em 68, foi um filme que ele colocou de gente brincando com cachorro e o poder foi tão quanto o de antes, né? E se tinha muita gente, o impacto era maior ainda. Muita gente brincando com cachorro. Robert O'Connor foi outro psicólogo que em 72 fez um estudo sobre as crianças retraídas, aquelas que não se misturam e tal, não socializam. E ele passava um filme onde uma criança ficava observando as outras brincando e ia lá, se unia a elas e todo mundo ficava feliz. Logo depois do filme já mudava o comportamento das crianças. E algumas semanas depois se tornavam até líderes em algumas atividades. O poder da aprovação social. Os cientistas Leo Festinger, Henry Hicken e Stanley Schachter, eles se infiltraram em 64 numa seita que previa que ia acabar o mundo, né? Era um casal e a mulher psicografava algumas coisas de alguns seres do além que diziam que ia ter um dilúvio numa data X que engoliu o mundo. E só quem era dessa seita ia ser salvo. Então eles mantinham sigilo daquilo, enfim, e eles acreditavam tanto aquele grupo naquilo, né, e eles perdiam os laços com alguma família, vendiam os pertences, abandonavam o emprego. Poder da aprovação social. No dia do tal fim do mundo, sabe o que aconteceu? Nada.
não acabou o mundo, tá? E aí horas depois ela recebeu outra mensagem dos ETs lá que dizia que o grupo deles reunido em função disso emanava tanta luz que salvou o planeta Terra. Olha que legal, né? E muitos continuaram na seita depois e eles passaram a enviar para a imprensa, né, comunicados daquilo que havia acontecido. Eles continuaram unidos, grande parte deles, né? Momentos de incerteza e insegurança, como esse pessoal aí achava que ia acabar o mundo, incerteza e insegurança, isso aumenta a nossa tendência de aceitar algumas ações como corretas. Se tu não está familiarizado com uma situação, por exemplo, né, tu tem uma tendência maior a acreditar nos outros. Sylvan Goldman, esse cara, ele era o dono de várias mercearias lá em 1934 e ele inventou um negócio que tu usa até hoje, que é o carrinho de supermercado. O pessoal estava carregando cesta com muito peso, não vou inventar um negócio, só que ninguém usava o carrinho. O que ele fez? Ele contratou alguns compradores fakes para andar de carrinho para cima e para baixo no mercado. E aí bombou. Esse cara, quando ele morreu, ele tinha um patrimônio de mais de 400 milhões de dólares com esse invento que tu usa até hoje. Aí entra um fenômeno chamado de ignorância pluralista. O que é isso? A gente vai entender logo. Um exemplo clássico, uma cena de crime, ocorre um assassinato. E todo mundo que está na janela consegue ver, mas ninguém age. E aí os professores de psicologia de Nova York, Latané e Darley, em 68, fizeram um estudo sobre um crime como esse que havia acontecido. E eles sugeriram, pós-estudo, que ninguém ajuda porque tem muita gente olhando, o que faz a tua responsabilidade diminuir. Alguém deve ter chamado, né? Tu pensa isso, né? Tu vê alguém, a ignorância pluralista é quando tu vê alguém na rua deitado no chão e tu pensa é um bêbado, mas pode ser alguém que passou mal, pode ser um assassinato, tu não sabe. É quando tu ouve uma briga dos vizinhos, tu pensa, isso é uma agressão ou é uma briga de casal normal? Nesse estado de ignorância pluralista, cada pessoa conclui que como ninguém está preocupado, não tem nada errado. Tá? O Latané e a Nida, esses que fizeram esse estudo, eles começaram a simular algumas emergências. Então um estudante sofreu um ataque epilético na rua. 85% das vezes que tinha uma pessoa olhando no estudo, ia lá e socorria. Quando tinha 5 pessoas, só 31% socorriam. Isso serve para a tua defesa também, porque imagina se tu percebe que tu tá ficando mal, que tu vai ter um derrame, que tu vai ter um troço. Se tu só cair no chão, gritar, espernear, apagar, não vai funcionar, se tu tiver uma multidão. A dica que ele dá é o seguinte, olha para alguém e escolhe, fala, tu aí de preto, me ajuda, chama uma ambulância aqui, eu tô mal. Aí tu colocou nesse cara o papel de um único responsável e provavelmente ele vai agir. Agora, se tu não fizer isso, é capaz de tu ficar ali passando mal. Outra coisa interessante sobre a aprovação social é que acidentes fatais aumentam depois que é divulgado um suicídio no jornal, assim, de uma determinada região, porque as pessoas veem, é o tal do efeito Werther, né? O sociólogo David Phillips, em 74, falou sobre esse efeito. O Goethe, lá mais de 2 séculos atrás, ele publicou um romance chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, onde o herói, esse Werther, ele se suicida. Na época proibiram o livro porque um monte de gente começou a se suicidar. E segundo esse sociólogo, as pessoas que já estão perturbadas e tal, elas podem ter uma tendência maior a tirar a vida ao ler sobre isso, ao ver um filme sobre isso, ao ver uma notícia sobre isso. O Jim Jones, né, que levou 910 pessoas a se suicidarem em 78. A aprovação social era um grupo fechado, ele levou os membros desse grupo para morar na floresta, na Guiana, um ano antes, era um ambiente de incerteza, tinha todo um contexto de sugestão que foi levando as pessoas a pensarem que tudo que ele falava era real. E aí quando ele se viu encurralado pelas autoridades, ele, vamos fazer todo mundo se matar. Quando um bebeu, o outro olhou, eu vou beber também. E aí tu tá vendo todos bebendo, já era, já foi. Hoje em dia,
Depoimento, por exemplo, é muito utilizado para vender curso, para vender serviço na internet, né? Tem muito depoimento. Só que presta atenção no seguinte, só aparece o depoimento de quem gostou do produto, do serviço. Quem não gostou não aparece. A não ser que seja num aplicativo, tipo um Booking, um Uber da vida, aí, uma Amazon, que aparece quem não gostou também. Então, pode ser fake, pode ser fraudado isso. A aprovação social, ela estimula o teu consentimento, ela informa. Várias pessoas já fizeram isso ou concordam com isso e tu acaba caindo. O famoso Maria vai com as outras, né? Ou aquela história que eu ouvia quando era pequeno, se o fulano se atirou no poço, tu também vai se atirar. É mais ou menos por aí. Então pensa agora. Como tu pode primeiro se proteger, né, do uso da aprovação social para não ser enganado, e como que tu pode usar a teu favor, usando provas, depoimentos para vender mais teu negócio, claro que de forma ética. Curtiu esse vídeo? Compartilha aí e deixa o teu comentário, beleza? Um forte abraço.